E aí, pessoal, ainda sobre o Grêmio que vai enfrentar o Corinthians, porque a escalação decide muito mais do que propriamente o jogo contra o Corinthians. Nós temos que entender o que o Grêmio está pensando do Brasileirão. E esse jogo é pontual, é histórico, é o jogo que antecede Libertadores e a gente vai saber exatamente o que o Grêmio está pensando. Olha o que eu fiz para a gente conversar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu tenho levantado esse assunto desde o início da sexta-feira, dando conta desta sendo uma rodada pontual para o Grêmio, definitiva para o Grêmio, para saber onde está a cabeça do Grêmio e mais, o que o Grêmio pensa sobre esse episódio. E eu peguei 4 grandes comunicadores para tentar entender o que eles têm de informação e também como que isso está fazendo e movimentando dentro da linha dos bastidores do Grêmio. O canal do Alex Bagé, comentarista da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes também, nos Donos da Bola, para saber o time que ele imagina que vai a campo. Peguei o Globoesporte.com, o Clique RBS e também o Jornal Correio do Povo. Olha que interessante que a gente vai fazer. Vamos começar com o Alex Bagé. Alex Bagé faz uma projeção de um time, ele fala em uma possibilidade de misto, mas a escalação que ele mais ou menos imagina é uma escalação basicamente de reservas. E aí eu vou explicar por quê. O Bagé fala em Paulo Vitor, Orejuela, David Braz, Walter Kahneman e Cortez. Destes titulares, que é o Kahneman. Destes titulares, No meio-campo, Lucas Silva, Tassiano, Isaac. Nas extremas, Luiz Fernando e Ferreira. E na frente, Churin. Todos reservas. Nós temos que, para conversar sobre isso, nós temos que definir que o time titular é o time que vem jogando nos últimos jogos, né? Com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, que está aqui entre os titulares porque não pode jogar quinta-feira. O Barbosa, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Alguém na extrema, que seria Alisson como titular, mas pode ser colocado o Everton ali. Do outro lado, o PP. E na frente, o Diego Souza. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a nossa avaliação. Mas o Alex Bagé, então, coloca esse time. Quando a gente vai para o Globo.com, segue a linha dos reservas. Com Paulo Vitor, Orejuela, Rodrigues, Kahneman e Cortez, Lucas Silva, Tassiano e Isaac, Luiz Fernando e Ferreira e Churin. Praticamente o time do Alex Bagé. Aqui tem uma diferença entre Braz e Rodrigues. E aí bota o Tassiano com possibilidade de Darlan, o Pinares podendo entrar na vaga do Isaac e também na do Ferreira, o próprio Pinares e o Everton também. Considerando que o Everton pode ser pensado aí, se a gente for fazer um time básico, a gente pode falar nele como titular. Quando a gente vai pro Correio do Povo, nós já temos Vanderlei, Orejuela, David Braz, mais uma vez, Kahneman, Cortez. Tá todo mundo mais ou menos concordando com a defesa. Aqui colocam o Vanderlei. Lucas Silva, Tassiano, Isaac, Luiz Fernando e Everton e Churin. Ou seja, também um time de reservas. Também um time, todo ele cheio de reservas. Quando a gente vai para o Clique RBS, muda um pouco a história. Olha por quê. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez, botando os 2 zagueiros titulares. O primeiro que bota Pedro Jeromel entre os titulares do time. Lucas Silva e Matheus Henrique ou Darlan, ou seja, mais um titular importante. Luiz Fernando, Jean-Pierre, PP. E aí na frente o Churin. Ou seja, bota do quarteto mágico 3 jogadores. Ou Matheus Henrique e Darlan, Jean-Pierre e PP. Aqui já muda tudo. Aqui já entra numa linha de time de quem quer ir lá e ganhar o jogo. E eu não tô falando, e a gente tem que sempre colocar isso aqui, a gente não tá falando que o Grêmio vai lá e vai ganhar com o time titular ou que vai perder com o time reserva. Nós estamos projetando, conversando, trocando ideias sobre o que o Grêmio tá fazendo. Não diferente disso. Nós estamos projetando, pensando. Não, aqui o Grêmio pode ir com o time juvenil e ganhar, como, por exemplo, o Flamengo foi com um time completamente recheado de meninos e não perdeu pro Palmeiras. Isso pode acontecer. O Grêmio foi com o time totalmente reserva e ganhou do Atlético Paranaense lá. Então, essas coisas aqui é que a gente está mais ou menos uma ideia de como o Grêmio vai ver, de como o Grêmio vai projetar. Eu tenho uma linha de corte para definir o que eu penso sobre a forma como o Grêmio encara o jogo.
Para mim, se o Grêmio tirar os 4, Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP, o Grêmio está desvalorizando o campeonato. O Grêmio não é desvalorizar o campeonato também, mas o Grêmio está dizendo o seguinte, a minha preocupação não está aqui, está lá. Se tirar os 4. E se tu considerar o Jeromel como quinto, tu tira 5. Mas como o Kahneman vai jogar, o Jeromel eu nem coloco tanto nessa linha. O que eu não aceitaria é tirar Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre e PP. Isso para mim é demais. Se conseguir segurar 2 dos 4, vai estar resolvido para mim. O Grêmio vai estar dizendo, ó, eu tô de olho nesse campeonato aqui. Se tirar os 4, para mim não. Mas aí uma linha de corte que eu criei para efetivamente eu montar uma posição sobre isso. Eu preciso pensar uma posição. Então nós temos basicamente todo mundo imaginando misto ou reserva e o Clique RBS fazendo uma aposta no time titular. Eu, neste momento, estou muito mais vinculado à ideia de titulares, claro que com uma outra preservação, mas titulares do que propriamente um time misto. Eu acredito, e eu não tenho nenhuma informação, ninguém me apitou nada, me assoprou nada. Eu estou falando muito mais em cima da minha experiência e mais da ideia de como o Grêmio procedeu nos últimos jogos. Então eu acredito mais que o Grêmio vai rechear de titulares. Mas é vontade só, não é repetindo nada além da vontade e da imaginação que a gente possa ter. Tem 1000 possibilidades de time, mas tem uma base. Eu acho que isso a gente pode analisar também para consertar ou para definir o que nós vamos pensar sobre a escalação do Grêmio. Lembrando, a escalação do Grêmio vai sair somente 1 hora antes do jogo, às 7h30 da noite. Nós vamos estar em live lá, vamos estar discutindo. Vocês sabem como a gente faz o procedimento do jogo. Mas neste momento, o que a gente pode conversar, o que a gente pode definir é que, se tirar os 4, o Grêmio vai estar com a cabeça no Paraguai. Se não tirar os 4, e aí eu estou usando a brincadeira do quarteto mágico, se não usar os 4, bom, aí o Grêmio vai estar também pensando no brasileiro, o que, convenhamos, é o que o torcedor deseja. Porque o torcedor está vendo esse campeonato, todo mundo se amarrando, e o Grêmio tem toda a chance de conseguir ir lá e fazer uma grande competição, uma grande vitória e encaminhar aí também a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Me parece que é por aí a discussão e me parece que esse é o ponto que a gente precisa avaliar. Nós só vamos ter essa resposta antes do jogo. Lembrando, isso não quer dizer que vai ganhar também, mas isso mostra que o comprometimento do Grêmio está todo ele para o jogo do Corinthians. Me parece que essa é a grande resposta que o torcedor do Grêmio quer nesse momento. E aí, vamos lutar para ganhar ou vamos também fazer um rito de passagem aqui? Espero que o Grêmio faça opção por mostrar para os jogadores, para a torcida que quer muito ser campeão brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.